Paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ler um texto muito importante que fala sobre a oração de uma forma bem profunda. Livro de Êxodo, capítulo 30 e versículo de número 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano, e faz disto incenso ao Senhor. Deus, quando ordenou que os artífices, dominados pelo Espírito de Deus, fizessem o incenso, Deus, ele disse que o incenso ele teria 3 ingredientes distintos: estoraque, ônica ou onixa e gálbano. A princípio nós temos que lembrar que incenso na Bíblia fala de oração. Você vai ver isso, por exemplo, no Salmo 141, verso 2, quando o salmista fala: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Perceba que no Salmo 141, verso 2, o salmista diz que a oração é o incenso, ou o incenso é como a oração. Quando chega no último livro da Bíblia, no livro das Revelações, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, ali Deus fala que o incenso que sobe perante a sua face são as orações dos santos que estão sobre a terra. Os crentes que estão nos 5 continentes, nos 204 países, que estão orando diuturnamente, incessantemente, perante Deus, diz o próprio Deus, Deus interpreta assim: perante mim, as orações do meu povo na terra sobem como incenso. Agora é interessante que o incenso, quando foi criado, ele tinha 3 ingredientes diferentes: estoraque, ônica e gálbano. Essas 3 coisas, essas 3 especiarias que iam no incenso, se o incenso fala de oração, então esses 3 ingredientes falam das 3 dimensões que existem ou que devem existir na oração do crente que está sobre a terra. A primeira coisa que tinha que ter no incenso e que tem que ter na nossa oração é o estoraque. O que é estoraque, professor? Estoraque era uma gota que se desprendia de uma árvore que tem o mesmo nome. O nome da árvore é estoraque, e dessa árvore desprendia uma gota, a gota brotava no caule, no tronco dessa árvore, e com essa gota, que era uma gota cheirosa, era uma resina perfumada, então com essa gota se fazia o incenso. Isso nos fala que na nossa oração tem que ter estoraque. Na nossa oração tem que ter desprendimento, tem que ter espontaneidade. Perceba que o estoraque é uma gota que brota do tronco da árvore. A oração que agrada a Deus, o incenso que sobe e chega diante das narinas do Senhor como um cheiro suave, tem que ter espontaneidade. Não pode ser uma coisa miúde, repetitiva. A oração tem que brotar, ela tem que fluir, ela tem que vir do nosso coração para o coração do Senhor. Segunda coisa, além de estoraque, que fala de espontaneidade, a oração também tinha que ter ônica. O que é a ônica ou onixa? A ônica era um molusco que só dá, inclusive, debaixo do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, para quem não sabe, chega a ter, em certo ponto, 400 metros de profundidade. E debaixo do Mar Vermelho existe um molusco, como se fosse um marisco, uma concha, uma ostra, chamada ônica. Interessante que a ônica, quando seca e moída e triturada, esse molusco produz um perfume muito gostoso. E Deus mandou que, além do estoraque, se colocasse na confecção do incenso ônica, esse molusco que é encontrado nas profundezas do Mar Vermelho. Ônica, por sua vez, fala de profundidade, de profundezas. A nossa oração,
além de ter estoraque, o nosso incenso, além de ser espontâneo, além de fluir, além de brotar, tem que ter ônica, tem que ter profundidade. É por isso que no Salmo 130, verso 1, no famoso De Profundis, o salmista fala: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ó, como é importante o incenso, uma oração que contém profundidade. E um terceiro e último ingrediente, além de estoraque, além de ônica, além de estoraque e de ônica, Deus disse, também coloquem gálbano. O que é gálbano? Gálbano era uma árvore muito comum no deserto, e o gálbano, essa árvore era pega galhos e folhas e triturados, amassados. Quando triturados e amassados, fazia uma resina que também era cheirosa, e era colocada junto com o estoraque e a ônica. E quando tinha estoraque, ônica e gálbano, se misturava tudo e se fazia o incenso que era aceso perante o Senhor. A nossa oração, que é como incenso, tem que ter estoraque, espontaneidade, tem que ter ônica, profundidade, e tem que ter também gálbano, que fala de um coração moído, um coração quebrantado, porque o gálbano, ele é acrescentado ao incenso quando ele é moído, quando ele é batido, quando ele é esmagado. E assim a nossa oração, além de estoraque e ônica, ela tem que ter gálbano. Nós temos que orar sempre com o coração quebrantado, até porque o Salmo 51, verso 17, diz que um coração contrito e uma alma, um espírito quebrantado, Deus não rejeitará. Quando chega no Salmo 34, verso 18, diz que Deus está perto daqueles que têm coração quebrantado, gálbano. Quando chega em Isaías 57, verso 15, diz que Deus, que é excelso e sublime, habita na eternidade, mas também habita com aquele que é quebrantado de coração. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. 1 Pedro 5,5. Então ore cada vez mais, apresentando a sua oração, o seu incenso ao Senhor, com esses três ingredientes sempre: estoraque, espontaneidade, gálbano, quebrantamento, iônica, profundidade, porque o incenso dessa natureza Deus não rejeitará. Passei aqui para deixar esse vídeo um pequeno estudo, uma videoaula que fala um pouquinho sobre a oração ou as dimensões da verdadeira oração. Legal? Deus abençoe você. Eu sou pastor missionário e professor Fabiano Lima. Que Deus nos abençoe sempre, que possamos orar sempre de forma espontânea, quebrantados e das profundidades. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.